Voltamos com o Ligado no Esporte especial de fim de ano. Amanhã começa 2015, então essa é uma grande oportunidade da gente fazer um saldo do que aconteceu no ano esportivo de 2014. Por isso mesmo, escolhemos um bar para discutir um pouquinho mais sobre futebol nesse segundo bloco. Vamos falar de Copa do Mundo, direto no 7-1, Vinícius, Lucas. 7-1 não foi só aqueles 6 minutos de apagão, né? Tem muito mais nessa história, não tem? Não, tem. O Brasil, ele preparou um esquema para jogar em função do Neymar, né, Filipão? E infelizmente o Neymar nessa partida não atuou e aconteceu o que deu, né? E outra coisa, todo mundo fala, o Brasil ele não acompanhou a evolução dos demais países, né? A Europa, a gente vê, depois a gente foi estudar o que a Alemanha tinha feito, a estrutura de base, o investimento que ela fez na área da educação, junto com o esporte, foi procurar os erros, né, do 7-1 que aconteceu para o negócio do apagão, né, para tirar aquele apagão da cabeça. Então, eu acho que tudo isso influenciou nessa derrota. O Brasil já não vinha jogando bem, né, nas primeiras rodadas, passando com dificuldade pelo Chile, né, pela Colômbia. Então, o 7-1 foi só a cereja que faltava para a vergonha da nossa seleção. Com certeza. Lucas, você acha que o que faltou naquele time? O que faltou? Você acha que o Filipão, muita gente culpa o Filipão, né? Mas tem muito mais também, você acha, do que Filipão? Tem mais. A seleção brasileira teve uma das piores defesas da história das Copas do Mundo. Tomou 10 gols nos últimos 2 jogos, 18 gols ao longo de toda a trajetória. Então não pode ser considerado um time de sucesso. Óbvio que o Filipão tem, na parte tática, na parte técnica até da convocação, nomes polêmicos. Por exemplo, o Jô vivia um mau momento no Atlético e mesmo assim foi chamado. Mas assim, defensivamente, que era o ponto que muita gente proclamava que o Brasil tem um esquema defensivo perfeito, o Daniel Alves do Barcelona, uma dupla de zaga que joga junto no Paris Saint-Germain, Thiago Silva e Davi Luiz, uma dupla de 150 milhões de euros, e o Marcelo, a defesa não funcionou. E taticamente o time do Brasil, como disse o Vinícius, era feito para jogar em volta do Neymar. A partir do momento que não tinha o Neymar, não tinha a válvula de escape. E com jogadores que viviam um mau momento, como por exemplo o Paulinho, que fez uma péssima Copa do Mundo, o resultado não poderia ser outro. Você acha que foi um chacoalhão também para a gente parar e pensar um pouquinho no nosso futebol? Porque a gente, brasileiro, muita gente diz que o brasileiro é arrogante quando o assunto é futebol, né? Que acha que tem a melhor seleção do mundo. Foi um chacoalhão para a gente olhar para dentro de si mesmo? Com certeza foi um chacoalhão. Sobretudo quando você junta esse chacoalhão com relatos dos jogadores que vêm da Europa. Não é de hoje que a gente escuta que um jogador A ou jogador B vai para a Europa e aprende com outros esquemas, com outros jogadores e evolui taticamente. O próprio Lucas, que não disputou a Copa do Mundo e poderia ter disputado, deu entrevista recente dizendo que melhorou muito taticamente. Então, a gente tem que começar a olhar para o Brasil, para o que está sendo feito no Campeonato Brasileiro, na Série A, na Série B, e procurar evoluir aqui dentro. Vinícius, você integra já há alguns anos o Mirassol. O Mirassol, a gente, olhando de fora, pelo menos, a gente vê que tem um crescimento sustentável. Ele não faz loucuras, não faz aquelas arruaças que a gente está acostumado no futebol brasileiro. Você acha que esse é um caminho? Organizar, não fazer loucura, começar de baixo mesmo. Se tiver que contratar jogador barato esse ano, vamos contratar. Eu brinco que a gente sempre fala que a gente tem que deixar bom para ficar ótimo, né? Então, geralmente, quando ele chega no lugar, a gente fala assim, mas, poxa, na minha casa, tem que colocar aquele lustre lá caro, tem que colocar... Então, é que nem clube de futebol, ele quer contratar o cara mais caro, mas ele poderia contratar uma pessoa que jogue para o time, um valor mais barato, que depois, quando ele estiver numa divisão maior, sim, ele contrata a estrela, contrata quem quiser. Então, no Mirassol, a tendência é essa. Contrata as pessoas que você acha que vai utilizar. Não adianta você chegar aqui, eu vou contratar o Ronaldinho Gaúcho para vir para cá, para fazer o marketing. Não vai colar. Né? Não é um cara, é muito caro. E melhor você contratar alguém que vai funcionar dentro do clube, que vai jogar, que vai agregar os jogadores, e que seja dentro do orçamento, do que fazer loucura e achar que aquele dinheiro vai voltar para o clube, é arriscar muito, né? Ainda falando nessa história de estrutura do futebol, você acha que o nosso futebol está muito à parte mesmo de outros futebols aí pelo mundo? Ah, tá, né, cara? Assim,
há pontos e pontos. Por exemplo, a nossa medicina esportiva, por relatos de jogadores que vêm de fora, é muito mais evoluída. Por exemplo, você vê jogador com lesão de menisco, que há 20 anos atrás acabava com a carreira de um jogador, hoje em 3 semanas ele está de volta. Lá na Europa, você vê jogadores que são operados na Itália ou em Portugal, eles demoram até 2 meses para voltar. A nossa medicina esportiva evoluiu muito, mas estruturalmente a gente está muito atrás. Porque mesmo tendo centros de excelência como São Paulo, como Internacional, a gente ainda peca em outras estruturas. Estrutura de categoria de base, educação nas categorias de base. E mesmo em equipes grandes, você vê problemas acontecendo. Então, a gente precisa voltar a estaca zero, basicamente. Rever os investimentos que são feitos desde a base e daí sim, tijolo por tijolo. Você não ergue uma parede e deixa uma fileira sem tijolo nenhum. Você precisa colocar um tijolo em cima do outro. É só assim que o futebol brasileiro vai sair dessa situação. E não é da noite para o dia, né? Isso daí são anos e anos. A gente pensa que a gente vai começar a mexer na educação agora, que ano que vem já vai ser campeão mundial sub-11. Não é assim. Então a gente tem que ter paciência, trabalhar com calma. Acredito que em 5, 6, 7 anos, se o Brasil começar ano que vem a mexer os pauzinhos, vai voltar a ser uma potência novamente. Mas isso aí tem que ter paciência do torcedor. Né? Que os dirigentes também se profissionalizem, né? Os nossos cartolas, hoje a gente percebe que quem não for profissional vai ficar para trás. Tá certo. Gente, infelizmente a conversa está muito boa, mas o nosso tempo, o tempo de TV é rápido, viu? A gente já está acabando mais no Ligado no Esporte, acabando o ano de 2014 no Ligado no Esporte, mas amanhã a gente tem mais. Gostaria de agradecer muito a presença do Vinícius, agradecer ao Mirassol também, agradecer a todo o esporte, que é a sua empresa também, né, Vinícius? Que você trabalha com esporte, Vinícius muito experiente. E você também agradecer ao de hoje, Lucas, por ceder o nosso jornalista, setorista de esporte lá. E agradecer ao Bar do Português, que nos recebeu muito bem aqui. Amanhã a gente está de volta. Um feliz ano novo para você. Espero que em 2015 você nos acompanhe todos os dias mais uma vez. Tchau!